Diz assim o texto sagrado, 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vou repetir o texto. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podem sentar, igreja. Deus. Amados, estamos aqui diante de um texto escrito pelo apóstolo João, aqui já transformado, depois de ter passado por diversos processos físicos e espirituais. João foi realmente aperfeiçoado no amor e tornou-se de Boanerges, tornou-se filho do amor, que antes ele era chamado de filho do trovão, ou Boanerges, e agora ele é chamado de filho do amor. Não foi fácil o processo de João, porque João ele era um homem muito rude, grosso, áspero. João não tinha meio termo com ele, não. Se a pessoa falhasse com ele, ele não quis olhar perdoar, não. Ele queria logo matar a pessoa. Uma certa vez, João foi fazer a recepção do Senhor Jesus em Samaria e não quiseram aceitar ao nosso Senhor Jesus lá em Samaria. E João voltou furioso, falou com Jesus, disse para Jesus e convidou Jesus para que rogasse fogo do céu para que descesse e consumisse aquele povo. E Jesus disse: olha, você não sabe de que espírito sois. Então, era comum João querer agir pela carne. E, infelizmente, esse espírito carnal, ele ainda existe em nós. Ele não foi totalmente excluído da nossa vida. Aí, eu não chamaria de espírito, mas de comportamento carnal. Porque não pode habitar dois espíritos no mesmo, ou seja, o espírito do mal e o espírito do bem no mesmo corpo. Ou A ou B, ou bem ou mal. Então em nós agora habita o Espírito Santo, mas sabemos, porém, que nós nos convertemos no nosso interior. Nosso interior. O homem interior, ele se converteu a Cristo, mas o homem exterior, que é a nossa natureza caída, ele não se converteu ainda. Continua ímpio, continua perverso, continua mal. E ele é o nosso maior inimigo, a nossa natureza caída, o nosso velho homem. E Paulo, ele fala sobre essa natureza. Veja que o apóstolo Paulo era um homem consagrado a Deus, totalmente dedicado a Deus, sofria pela causa de Deus, estava constantemente em oração, em leitura e ministração da palavra, meditação espiritual, sempre buscando o Senhor. Mas ele revela para nós a ação dessa natureza que ainda estava dele. E lá em 7:18 da carta aos Romanos, ele fala sobre essa natureza. E Paulo nos faz aprender aqui uma coisa, achei muito interessante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não. Porque eu sei, 18,
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Vê bem, irmão. Em nós, no nosso ser natural, o nosso ser humano, não habita coisa boa, não. Vê bem, ele diz aqui, ó, não habita bem algum. O que quer dizer que nós somos mal, completamente mal e perverso. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele testemunhou disso, quando ele diz assim, olha, se vós, sendo maus, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Então, o próprio Jesus nos chamou de mal, porque ele conhecia a nossa natureza. E Paulo diz que em mim não habita bem algum. Aí ele faz, e com efeito, o querer está em mim, ou seja, eu quero fazer o bem, eu desejo fazer o bem, eu sei que fazer o bem é bom, é agradável, tá? Vai me fazer bem também, mas ele diz assim, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Incrível. Ele está dizendo que, por mais que ele queira, ele não consegue fazer o bem que ele quer fazer. Vê bem. Interessante esse ponto. E ele vai mais adiante. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo estava mostrando aqui que muitas vezes ele queria fazer o bem, mas terminava fazendo o mal. Por quê? Por que ele fazia o mal? Porque o mal é o contrário do bem. Então, se ele não fazia o bem, ele estava fazendo o mal. Tiago fala isso de uma maneira traduzida bem diferente, quando ele diz assim, olha, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Veja bem, Tiago traduzindo essa linguagem da natureza. Então, Tiago deixou bem claro para nós que a gente deve ficar atento e procurar realizar aquilo que realmente a gente vê que é bom, ainda que a nossa natureza não queira, mas que a gente lute para fazer, porque assim a gente vai estar contrariando a nossa natureza, a nossa carne, e vai estar agradando a Deus, que é o nosso objetivo, agradar a Deus. E Paulo tem mais aqui assim, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Digamos, ele viu uma pessoa com fome, um exemplo, ele gostaria de dar comida para aquela pessoa levar para casa, mas ele não tinha a comida para dar. Então ele pensou em fazer o bem, mas terminou fazendo o mal que ele não queria fazer. Qual foi o mal que ele fez? De não ter dado a comida para aquela pessoa levar para casa. Aí você diz, mas ele não tinha, tudo bem, é por causa da nossa natureza. A nossa natureza ela é caída, ela é perversa. E aí ele vai dizer assim, olha o que ele diz. Aí, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer que em nós ainda mora o pecado. Ou seja, a nossa alma está liberta. A nossa alma está salva. A nossa alma está livre da condenação proveniente do pecado. Mas a nossa natureza ainda continua escrava. A prova disso é que você tem que lutar constantemente para deixar de fazer coisas que você sabe que é errado, que você sabe que não deve fazer. E você luta, tem que lutar com aquilo todo dia. Tem pessoas que vivem, que já está cansado de lutar contra algo que não consegue parar. E eu estive conversando com uma pessoa certa vez, você dizia, olha, eu não quero mais servir Jesus, porque eu pego todo dia de um amigo.
não tem que não peque. Todos nós pecamos todo dia, não tem como escapar. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai pecar. Mas uma coisa é pecar e outra coisa é viver no pecado. Está entendendo? Pecar, vamos pecar todo dia, sem querer. Mas uma coisa é viver, ou seja, viver no pecado é você viver fazendo a mesma coisa todo dia. Então isso aí é viver no pecado. Então, verdadeiramente, esse daí não está em Cristo. Porque quem está em Cristo não vive no pecado. Porque Cristo já nos libertou do pecado. E a Bíblia deixa bem claro que o pecado, lá em Romanos 6, na carta de Romanos 6, diz que o pecado, ele não terá mais domínio sobre nós. Porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, porque a lei nos fazia pecar mais, ela acrescentava o pecado, que era olho por olho, dente por dente. Mas agora, se alguém bater em mim, não é obrigado que eu bata na pessoa também. Eu posso perdoar a pessoa e ir embora. Antigamente não. Se ela batesse em mim, a lei dizia que eu tinha que bater nela também. Então Paulo diz, olha, mas agora o domínio, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque eu não estou mais debaixo da lei que me obrigava a pecar, porque alguém pecava contra mim. Mas eu estou debaixo da graça. E a graça é o quê? Favor que o outro não merece. E se eu alcancei esse favor sem merecer, também eu tenho que oferecer esse favor para os outros também. Quem está entendendo? Favor que o outro não merece. Isso é graça. E essa graça que está em mim, eu posso transmitir ela para outro. Que tenta de alguma maneira me prejudicar, me machucar. Mas vamos andar mais um pouquinho. A gente está falando sobre o pecado, né? E o pecado, ele, no grego, ele quer dizer errar ou algo. E nós somos eternos errantes enquanto a gente viver. Sempre você vai errar, tá? Mas Deus gosta tanto, irmão, quando a gente se arrepende. Deus gosta tanto. Tem uma coisa que você é grata, é do coração arrependido. Sem nada a ver. Sabe qual é o maior prazer de Deus? Um dos maiores prazeres de Deus é perdoar pecado. Perdoar pecado. Não é que ele sente alegria em perdoar o pecado do pecador muito mais. Não é o pecador muito mais. É aquele pecador que sabe que está pecando e continua pecando. Isso aí é a alegria de Deus. Mas ele se agrada, se alegra em perdoar o pecado de alguém que pecou sem querer, acidentalmente. Ou pecou, mas ao mesmo tempo viu que por ter pecado se arrependeu e pediu perdão a ele e não vive mais no pecado. Aí isso aí é grato, dá prazer em Deus e saber que uma criatura voltou atrás do seu erro por causa de quem? De Deus. Isso é temor, isso é respeito. Ele se agrada disso porque ele se arrependeu por causa de mim, sou Deus. E quando ele se arrependeu, ele buscou perdão de quem? De mim, sou Deus. Então isso é agrada a Deus. É muito importante. Por isso que quando a gente entrar por essas portas, a gente deve reconhecer o senhorio de Deus, se curvar diante dele, verdadeiramente se arrepender, para que nossos pecados sejam perdoados, né? E sejamos purificados de toda injustiça. Aí, Paulo fala assim: olha, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí ele diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Tá? Esse mal aqui não está falando coisas malignas, espírito maligno, mas sim de ações, comportamentos que fluem do nosso ser, da nossa natureza, do nosso corpo, né? Do nosso homem caído. E aí ele faz, porque segundo o homem interior, segundo o homem interior. Quem é o homem interior? O nosso intelecto, o nosso entendimento lá dentro, que se converteu a Cristo. Segundo o homem interior, ele diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem se alegra com a palavra de Deus aqui? Amém? Quem gosta da palavra de Deus? Quem gosta de vir à igreja? Veja, isso aí é o quê? O teu homem interior, o teu ser interior. Você se agrada, você gosta de estar aqui
vir aqui e glorificar o Senhor, isso é o teu ser salvo, o teu interior. Aí ele vai dizer assim, olha, porque segundo o homem interior tem o prazer da lei de Deus. Nós nos alegramos, gostamos de servir a Deus. Mas ao mesmo tempo que olha que tem vergonha da gente, é verdade, não é? Que a gente erra quando não devia. Mas por que erramos? Porque somos errantes, somos falíveis, somos mortais. E aí ele faz, segundo, aí ele faz assim, aí ele faz assim, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, ele está dizendo que mesmo adorando a Deus, servindo a Deus, amando a Deus, buscando a Deus, ele sente no seu corpo uma atração para o pecado. Está entendendo? Uma chama. É como se ele estivesse buscando a Deus, mas ao mesmo tempo a sua natureza desejando voltar às coisas passadas. Você deseja entender? E essas ações, essa natureza, isso está em nós. Estamos aqui hoje. E aí ele faz, vou ver mais. Mas veja nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Tá? Meu entendimento é que quem falou há pouco tempo. Eu desejo de Deus, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, tá? Eu agrado a Deus. Mas existe algo que está contra mim, em mim mesmo, que é o quê? A minha carne, a minha natureza. Batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Nos meus membros. Então, quando a gente está pecando, nem sempre é porque a gente quer, é porque a nossa carne, ela deseja, ela nos atrai. Eu vou contar uma história que eu já contei uma vez lá na Guabirá, vou contar para vocês. Uma certa vez eu estava lá embaixo, sentado, tratando com ele, lá. E de repente, tem uma hora que você não pensa em nada. Você está assim, mas não está pensando em nada. Parou, você está só olhando para o lugar. E eu estava só tratando com ele ali. E o bar estava tocando um brega, repetitivo. Já tinha mudado o brega umas 5 vezes. Ele tinha brega chato. Era um brega chato, mas tinha uma melodia bonita. Uma melodia que mexia. Então eu estava ali desligado de tudo, limpando o pé, e não percebi. O brega continuou a tocar lá, quando eu percebi, eu estava assim, porque ó. Aí eu olhei assim, olha. Mas viu só, rapaz? Olhei para frente, não ninguém quer. Que olhei para lá, rapaz, como é que você está no brega? Não está entendendo? Era eu queria isso? Não, o meu interior está cumprido com Deus, está firme com Deus, mas a minha carne, a minha natureza me puxa, me atrai, o pecado. Veja como é o negócio. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Essa lei está impregnada em mim, eu luto contra isso, mas eu não consigo vencer. E aí, ele faz, mas veja meu membro, meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Paulo ficou furioso com a sua natureza. Ele queria ser melhor, ele queria ser mais completo, ele queria ser mais perfeito, mas ele não conseguia. Aí chegou um ponto que ele fez assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo começou a meditar e ele viajou para os tribunais de Roma antiga, e ele foi direto para a audiência de custódia de um homicida no seu pensamento. E aí ele nos deu uma analogia para a gente entender quem somos nós. Aí ele faz: miserável homem que você, eu quero dizer, olha, quando lá em Roma
um homem matava outro, ele era preso. E era levado ele e o cadáver para a audiência de custódia no tribunal. E quando chegava no tribunal, essa era a sentença do homicida, do homem que matou o outro. A sentença era: pega o corpo que ele matou, o cadáver, e a correnta dele todinho, ó, colava o corpo do cadáver no homicida, o cara viu, e acorrentava. Então ele ia sair lá do tribunal, ia para a casa dele, carregando aquele peso, aquele corpo morto, agarrado nele. Vê bem. E aquele corpo ia endurecendo, ele ia apodrecendo, murchando, minando água, né? Estourando seus órgãos internos, o mau cheiro ia subindo, o bicho ia pegando, ia comendo a carne morta, agarrada dele. Depois aquele bicho e aquela água passavam no seu corpo, começavam a morder o corpo dele, e ele sofria uma infecção generalizada e também morria. Aí o que é que Paulo quer dizer com isso aí? Paulo quer dizer que ele se converteu no seu interior. Porque quando ele se converteu, quando ele se converteu, ele matou um homem. Sabia que você é um assassino? Mas pastor, que é isso? Eu vi aqui na igreja que eu sou assassino. Você matou um homem. Que homem é esse, pastor? Sua velha criatura, seu velho homem, você matou ele quando você foi triste. Só que você matou ele, mas não se livrou dele ainda. Ele está amarrado em você. Quem está entendendo? Amém. Ele está amarrado em você. E para onde você vai, você leva esse cadáver. Esse triste, desse velho homem que está contigo, que é essa tua cara, essa tua natureza. E o pior, o bicho cheira mal. Cheira mal. Cheira mal se refere às ações, às coisas ruins cometidas por essa pessoa, o velho homem. Então Paulo está dizendo: olha, eu sou obrigado a andar com esse cadáver aqui. Eu já não estou aguento mais. Eu quero me libertar desse cadáver. Eu quero ficar livre. E aí ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí, mais embaixo ele diz o quê? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, veja que o Espírito Santo fez coisa nesse momento, depois de todo esse questionamento, essa luta, aí ele vai: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, o meu interior, sirvo a lei de Deus. Ou seja, você é salvo, tá? Você serve a Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Quer dizer que nós estamos ligados com Deus e a carne ligada com a terra. Estamos querendo Deus e a carne querendo as coisas da terra. É uma luta. E aí é importante a gente procurar vencer essa situação. Porque se a gente não vigiar, a gente cai. A gente está sempre vigilante. Porque lá em 26:41 de Mateus, o que é que o Senhor diz? Ele diz: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui não está querendo dizer que a minha carne, né, que ela é fraca para pecar, né? Ela é fraca para ceder. Ele diz que o espírito está pronto, está ligado com Deus. O espírito da gente é uma partícula de Deus. Então o espírito deseja Deus, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a carne, ela não se sujeita a Deus. Romanos 8:7. Veja. Aos Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne
cuidado, tem que ter vigilância, para que ele não entre por essas portas na carne. E aí ele faz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Ou seja, a tua natureza caída, a minha natureza caída, a nossa natureza nunca vai se sujeitar a Deus. Então ele está com esse cadáver, esse inimigo, até o dia que a gente vai partir dessa terra para se separar dele. Tá? E aí ele faz aqui aí Paulo escreve deixando bem claro que ela nunca vai se sujeitar. Aí, portanto, versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem ver bem. Está na carne ou está no espírito? Quando a gente está na carne, nosso pensamento é só para as coisas de baixo. Quando a gente está na carne, a gente reage a tudo que vem de cima, porque a carne só vê o que é de baixo. Então, quem está na carne vai rejeitar a oração, vai rejeitar a palavra, vai rejeitar a consagração, vai rejeitar jejum, vai rejeitar evangelho, vai rejeitar tudo aquilo que edifica, que eleva seu espírito a Deus, que agrada a Deus. É por isso que Paulo diz lá na carta, escrevendo aos Colossenses 3:1, ele diz: olha, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí no 2 ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima. Eu fico olhando para ele, as pessoas pensam que parece que tudo se resume aqui embaixo: a terra, minha casa, meu carro, meu bem, meu dinheiro, meu emprego, minha saúde, minha vida. E as pessoas esquecem da vida futura. A gente mesmo que somos cristãos, às vezes esquecemos de olhar para cima e ficamos voltados mais para aqui. E eu vejo isso quando eu vejo pessoas que, por qualquer coisa, se afastam da igreja, deixam de vir, fica com raiva. Está entendendo? Então isso aí vê que são pessoas que eles estão na carne. Quando a pessoa está no espírito, ela não aceita a adesão da carne, ela luta para que isso não aconteça. É difícil, irmão, mas você pode vencer só você querer. Então não deixe a carne vencer. Pense em cima, olhe para cima. A gente não foi chamado para ficar aqui, foi chamado para irmos para a glória. É claro que um dia a gente vai vir à terra, né? Habitar com Cristo aqui no milênio, mas Deus tem algo melhor para nós, muito além do que você imagina, tá? Enquanto a gente está aqui, eu costumo falar isso para despertar um pouco a atenção dos irmãos, para que os irmãos comecem a olhar para cima e pare um pouco de estar olhando para baixo, porque tem gente que só está olhando para a terra, para as coisas daqui. Não, olhe para cima, comece a imaginar, comece a meditar. Veja como essa terra doente é linda. Veja como ela é linda, mesmo sendo doente. E veja para cima agora. Vai lá na internet, acessa lá os planetas, as galáxias, acessa lá. Vai lá, pesquisa um pouco. Pense, estuda sobre isso um pouco, para você descolar um pouco da terra e ver o caminho da tua casa. O caminho da tua casa, que é o espaço, o cosmos, o caminho da nossa casa. Porque daqui a pouco ele está voltando para me buscar. Ei, Silvio, daqui a pouco ele está voltando para me buscar. Nós estamos indo para casa, a casa do nosso Pai. Daqui a pouco, Jesus raia nas nuvens, acima das nuvens, e nos atrai a Ele de imediato. Dali por diante recebemos o pagamento por tudo aquilo que Ele faz para a glória dele. E seremos levados, ou seja, seremos levados junto com Ele, ou subiremos junto com Ele para a casa do Pai, para ali estarmos. A gente precisa olhar mais para isso, para que a gente não vê o quê? Se deixa levar pelas emoções da carne, pela ira da carne, brigar um com o outro, discutir um com o outro, ficar com ódio do outro, se separar, até sair, irmão, entregar o cartão da igreja, sair do órgão da igreja. Irmão, tem gente
Mas Paulo está aqui deixando bem claro que nós precisamos nos converter completamente e lutar contra o nosso homem carnal e vencermos a nossa natureza, para que assim possa agradar mais a Deus. E aí, ele diz na primeira epístola de João 9, quando ele está dizendo aqui, ó, ele diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar de toda injustiça. Então, a gente precisa ter o quê? Temor. Precisamos ter o zelo, o cuidado de não pecarmos contra Cristo, contra Deus. Imagina no dia de hoje, nós estamos aqui, é um culto de restauração. Deus nos permitiu chegar a esse momento para que a gente pudesse refletir e ver como foi a nossa vida até hoje. Eu quero continuar do mesmo jeito. Eu entrei aqui e vou sair do mesmo jeito que entrei. Eu entrei com bagagem de pecado. Eu vou sair com essa mesma bagagem de pecado. E o pior, se eu entrar com pecado e não me despojar dela aqui dentro, diante do Senhor, diante da luz que é a palavra, o que é que vai acontecer? Eu vou me carregar mais de pecado. Por quê? Porque eu vou tocar no sagrado. E na medida que eu toco no sagrado, eu estou profanando o sagrado, porque eu estou em pecado, estou impróprio para tocar no sagrado. E aí eu vou profanar. E quando eu profano, eu me torno maldito. E se eu me tornar maldito, eu sou réu do inferno. Então Deus te deu cuidado, para que ele não venha se tornar réu do inferno, estando aqui na igreja. Porque, irmãos, aparentemente, parece que esse pão, você olha assim para ele, né? Não, vai e bota na boca. É um pão comprado na padaria, né? Pão comprado na padaria, mas quando ele é consagrado, ele simboliza o corpo de Cristo, para que seja lembrado daquele momento em que ele disse: olha, eu estou derramando meu sangue para a remissão dos vossos pecados. Eu estou limpando vocês, eu estou purificando vocês, eu estou redimindo vocês, eu estou tirando vocês de dentro do inferno para levar para o céu. Tá? O meu sangue e o meu corpo que é rasgado por vós, partido por vós. Então entende bem. Se você respeitar tudo isso e levar em consideração, irmão, você vai sair daqui em paz. Vai sair em paz. Tem mais? Vai sair curado. Vai sair feliz, com a consciência tranquila. Imagina você entrou aqui, olha de alguém, e vai ser a desse jeito. Você entrou aqui e está intrigado com alguém, vai ser a desse jeito. Você entrou aqui, quem sabe eu não sei se você passou os 30 dias sem ir à igreja, ou se está vindo ao domingo porque quer, e aí, e vem hoje, sem nenhum compromisso, para tocar no pão e beber do cálice do Senhor. Então, que a gente aprenda que os que comem dignamente comem e bebem para a sua própria condenação. É um dia muito especial esse dia de hoje. É um dia que a gente sai daqui renovado. A gente vai tomar toda a explosão de sangue. A gente vai fazer o enxergo do nosso ferimento. E a gente precisa ter mais cuidado nesse momento. Porque é isso que Deus quer de nós. A nossa referência, o nosso respeito, o nosso temor. Porque daqui a pouco ele vai levar um povo, não um povo desobediente, não um povo rebelde, não um povo desviado, não um povo em pecado, mas um povo santo e purificado pelo poder do sangue de Jesus que é derramado. Então, amado, medita bem. Pense refletindo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que Deus